Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo o tão aguardado mangá 1046 de One Piece. Eu vou estar vendo a análise do canal Manga aqui do Chapéus de Palha. Lembrando, eu vejo essa análise primeiro porque são os primeiros canais que lançam as análises. Então vou estar conferindo o canal Manga aqui e Chapéus. Eu não conferi, graças a Deus, nenhum spoiler, não recebi nenhum spoiler, então pra mim vai ser totalmente novidade. Eu acredito, pelo menos na minha opinião, que essa luta finalmente está chegando ao fim. Luffy versus Kaido deve estar se finalizando e aí a gente vai ter o desenrolar do final do arco de Wano. Então, bora conferir primeiramente o canal Manga aqui. Lembrando que se você mesmo, que é inscrito no canal, deixa o like no vídeo porque o seu like faz com que esse vídeo aqui chegue a novas pessoas. E se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 20 mil inscritos e eu conto com a sua colaboração, beleza? Então, go! Bora conferir primeiramente então o vídeo do nosso querido canal Manga aqui. Luffy, o Deus do Trovão, os novos poderes de Nika explicados, One Piece 1046. Go! Luffy detém o poder que um dia pertenceu ao soberano dos mares, Joy Boy. O ciclo da vontade herdada finalmente se fecha e o poder da lendária fruta de Nika também desperta. Mas o que acontece quando você pensa em Deus do Sol, Nika? Poderes ligados a chamas, o amanhecer? Faz sentido. O que deixa o mistério no ar são os outros deuses adorados também no passado. Chuva, terra e floresta. Porém o contexto acaba de ser criado quando o Deus do Sol, na verdade, se torna uma figura muito parecida com o Deus dos Trovões. Como isso vai impactar nos poderes do Luffy? Ele vai poder criar relâmpagos, inclusive aquele que salvou ele em Logital talvez não seja uma mera coincidência. Quer saber mais dos novos Deus dos Trovões? Eu sei que eu vou falar nisso agora. Caralho, ele tava com o trovão na mão? Tá porra! Ele tava com o trovão na mão, não tava? Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Opa! Todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo legal. Finalmente Eiichiro Oda acertou a mão. Achou o equilíbrio perfeito entre o cômico e o épico. E esse capítulo foi muito aí bom, sim. com diversas passagens de explicações e claro, segredos adicionados. Dúvidas que surgem em todo novo capítulo de One Piece. Antes de seguir um recadinho rápido, eu vou sortear 3 quadros aqui. Ah, que da hora. O Luffy, o Lau e o Kid que acabaram sobrando. É só uma coleção, então você pode entrar aqui no link e participar. Você não precisa pagar nada, é só preencher os campos aí. Entra lá. Quem sabe ser o felizado que vai ganhar essa coleção irada e limitada, tá bom? Então link aqui na descrição, participem aí. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que é Manga lá. Sim senhor, já sou inscrito, doidão. Se inscreve aqui e lá, hein. Sobre o One Piece 1046. Bora. Nossa, eu pensei que era a Nami, velho. Ou é a Nami? Vamos começar falando aqui dessa história de capa da Derma Double Six, onde temos 2 intrusos aparecendo na cidade da Pudim. Ah, tá. Muito provavelmente estão ali atrás dela e do seu poder da tribo dos 3 olhos, que permite ela despertar a voz de todas as coisas e com isso entender os poneglyphs. Se você notar, as silhuetas são de um homem e uma mulher. No capítulo 1043 eu acabei comentando como tinham algumas sombras misteriosas que poderiam ser intrusos e realmente isso veio a se concretizar. A questão é: quem são? No começo eu imaginei ser Reiju e Ichiji, mas eles não usam botas como essa porque os seus trajes têm bolhas nos sapatos e a capa da Reiju é em formato de borboleta. Duvido que eles entrariam nessa ilha de novo sem seus trajes. Fora que essa história de capa inicia basicamente com eles fugindo de Holy Cake, que estão a uma distância considerável. Então, quem poderia ser a tripulação do Barba Negra, que conta atualmente aí com frutas ótimas para infiltração, com Shiryu e Katarina Devon? Eles usam capas como essas. Outra possibilidade, talvez a Cip Zero. Quem sabe o próprio governo, que está ciente de Robin, também deve saber sobre a raríssima tribo dos 3 olhos e está tentando antecipar isso. Talvez agora que a Big Mom se foi, eles vão tentar para impedi-la de ler Road Poneglyphs. Será? Pode ser o Pedro, um dos intrusos. O único problema de ter os piratas Barba Negra aqui é que esse evento em si eu acho muito grande para aparecer em uma história de capa, né? Creio que essas sejam as melhores apostas. Porém, no final pode ser só uns piratas aleatórios, como aqueles piratas do Germe que apareceu lá em Dressrosa. Germe? Mas vamos ao capítulo onde temos um Kaido
caído, querendo perguntar algo a Luffy, que está perdido em devaneios pensando em como vai chamar o golpe que derrubou o Kaido. Eu amo como o Gear 5 de Luffy não consegue ficar parado. Ele é todo saltitante e hiperativo e fica quicando no chão. Kaido se levantou do ataque do último capítulo, agarrando o seu rosto como se fosse o soco mais forte que ele já recebeu na sua vida. Caralho. E aqui adentramos em explicações que fecham mistérios e dúvidas e, claro, acertos do escritor Eiichiro Oda. Kaido pergunta a Luffy quem ele é, e essa é a primeira vez que Luffy não faz piada. Temos até mesmo um olhar sério, sem um riso, perante a esse questionamento de quem ele realmente é. Zunisha surge alegre de escutar os sons dos tambores da libertação que um dia pertenceram a Joy Boy, como se isto fosse o destino. E é ele, sem dúvidas, que estava ali nessa cena, e eu achei irada. Luffy aparece respondendo quem ele realmente é. Ele não liga para qualquer título que não seja o do seu sonho. Ele é Monkey D. Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas. Foda. Isso é muito legal, galera. É o tipo de coisa que queríamos escutar. Esse pequeno trecho é a maneira definitiva de Eiichiro Oda garantir aos seus leitores que este ainda é o Luffy, que ele não foi possuído por Joy Boy ou Nika. O fato é o de Luffy, Kaido contar quem ele é, isso aqui é Kaido também começando a perceber que Luffy é Joy Boy, mas ele queria ver se a sua consciência foi tomada. Eu acho que isso foi muito bem colocado nesse ponto. Muita gente tem se preocupado com a conversa de Joy Boy ser uma reencarnação definitiva da alma do Joy Boy e do Luffy, mas não. Ele é apenas sua própria pessoa com suas próprias memórias, a vontade herdada, o destino traçado que deve ser cumprido pelos herdeiros da vontade, como o próprio Zunisha nos diz aqui. O Luffy veio para superar o Joy Boy do passado que falhou em algo. E eu posso dizer para vocês categoricamente que o sonho do Joy Boy do passado era ser o mais livre do mundo. O sonho que condensa para Luffy ser rei dos piratas. Kaido nos explica um pouco mais sobre o despertar e como ele funciona, quando diz também que está feliz que Luffy ainda está tão arrogante como sempre foi. Quando sua mente e o seu corpo estão alinhados com as suas habilidades da Akuma no Mi, é isto que significa o despertar. E que poder ridículo Luffy tem. Kaido perdeu bastante nessa luta, seus homens, seu castelo, tudo arruinado, não restando nada. Mas Luffy diz que mesmo assim ainda tem algo que ele quer tomar de Kaido. Eita! Ambos entram em um combate frenético novamente. E vamos lá. O despertar. Kaido fala sobre a mente e o corpo sendo um com a habilidade da fruta. É muito legal utilizar Luffy para ilustrar isso, pois Nika concede os poderes de borracha, mas é associado com uma divindade ligada também à liberdade. Luffy vem trilhando a libertação das pessoas desde que zarpou em um barril e libertou Kobe dos seus medos. E agora, com a possibilidade de realmente falhar pela primeira vez ao tentar libertar o Wano, foi o momento do ápice desse alinhamento entre a sua mente e Nika. Seu corpo já estava no limite devido a todos os poderes majestosos criados a partir da pura genialidade de Luffy de tornar algo simples e engraçado em um poder devastador. Por fim, sua grande vontade, seu Haki do Rei, finalmente elevou os batimentos do seu coração aos níveis dos tambores da libertação, que permitiram Nika e Luffy usarem o máximo da liberdade contida nos seus poderes. O que Luffy quer tomar de Kaido? Seu título de Yonkou? Não, de forma alguma. Luffy não liga para isso. Ele quer tomar a liberdade perdida das pessoas de Wano. Que da hora. Ele quer tomar a vontade de Kaido, quebrar o seu espírito. Nesse último painel, ambos trocando golpes, é possível ver como o fruto agora permite a Luffy receber menos danos quando ele, em quase um nível cirúrgico e cômico também, consegue se moldar ao formato do Kanabo de Kaido. E isso acontece em diversas partes atingidas do seu corpo. Ele ainda recebe o dano, mas bem menos do que quando tentava, a exemplo, defender o golpe utilizando apenas Haki. Por fim, meus amigos, isto confirma que a fruta só desperta quando a pessoa que a come atinge um nível semelhante ao da fruta.
tanto na mente quanto no corpo. Da hora. Cada fruta tem o seu próprio nível. Nika é conhecido como guerreiro da libertação. E o que Luffy tem feito desde o início, salvando reino após reino. Também confirma que Joy Boy comeu esta fruta e salvou reinos no passado, tendo despertado também esse poder. Que da hora. Despertar é o que faz Zunisha lembrar de Joy Boy em Luffy. No final das contas, Luffy tem a vontade herdada de Joy Boy e da fruta, e ninguém mais conseguiu despertá-la nesses 800 anos. Caraca. Porque eles não tinham esse tipo de vontade. Fechamos aqui com Kaido dizendo sobre as chamas que já tomaram conta de todo o castelo de Onigashima. E Luffy confiando em seus amigos para cuidar disso. E claro que não posso deixar de destacar que eu amo essa luta do Luffy e do Kaido. O Gatling Gun do Luffy no Gear 5 parece devastador, assim como os golpes que ele levou do Kaido. Mas do nada temos o Luffy literalmente puxando sua virilha para fora do caminho de um golpe. E aí, esse é o equilíbrio que eu queria nas lutas de Luffy versus Kaido. Temos então uma visão geral de toda a comoção criada dentro do castelo de Onigashima pelas chamas que já tomaram conta de todo o lugar. Vemos grande parte dos aliados do Luffy tentando de alguma forma resistir ao fogo. Destaque claro para os samurais dando seus pêsames ao Brook, achando que ele era um cadáver queimado. Vemos também o Zoro completamente apagado nos ombros do Frank, que é seguido pela tropa blindada de Sasaki, que agora estão pedindo ajuda ao Cyborg. Eu estou curioso aqui quanto ao Zoro, porque parece que vamos ter um desenvolvimento dessa sua, entre aspas, morte após a derrota de Kaido. É legal que nesse último SBS que saiu, Oda revelou que o golpe que o Zoro usou em Kaido lá no 1010 é o nome de uma peça teatral sobre a descida ao inferno, onde se deve cruzar o Rio dos Mortos para então chegar Eita, Zoro! Ema para ser julgado. Chegando lá, Ema vai julgar você para que você possa reencarnar, e existem 6 caminhos: ficar preso, virar um fantasma, um animal, um humano, um Asura ou mesmo se tornar um deus. Eu adoraria Zoro com a alcunha de Ryuma, mesmo ele já tendo gritado ali sobre o rei do inferno. Deus da espada soa muito melhor. Só você fica muito louco, mano. Massa. Grande destaque também em Sanji com um ratinho nos seus ombros. Eu adorei, achei um belo detalhe mostrando que o Sanji não trocou a sua humanidade por poder. Também vemos Ibi, o Number e a Apu. É impressionante como a Apu consegue jogar esse jogo de sobrevivência tão bem. A Apu provavelmente vai escapar aqui do ano, quem sabe para vender as suas fotos para o Morgans das fake news. Seria interessante se o Caribou escapasse com ele também, porque ainda há o perigo de Caribou contar ao governo mundial ou mesmo ao inimigo dos chapéus de palha sobre Shirahoshi ser Poseidon, pois ele mesmo disse que levaria esta informação a um certo alguém. Filho da puta! Temos o homem que leva o seu nome nesse capítulo, o maior Hokage de todos os tempos, Raizo, revelando qual era o plano que ele sussurrou logo após derrotar Fukuroku Ju. Raizo falhou em proteger Oden e sua família, deixando eles expostos aos perigos do castelo em chamas 20 anos atrás. E ele nunca mais queria experimentar esta falha novamente. Todas as suas técnicas ninjas devem ser utilizadas com maestria, e foi isto que ele fez durante o seu período de permanência na ilha de Zou. Com a sua Akuma no Mi do pergaminho, que pode armazenar praticamente qualquer coisa, ele acumulou toda a água que podia quando Zunisha tomava o seu banho. E agora este é o momento derradeiro. Ele não vai deixar as pessoas que dedicaram que da hora para este ataque morrer. Ele vai usar água ao fogo. Com a ajuda de Jinbe, o Cavaleiro do Mar, que pode controlar a água com os poderes únicos dos Homens Peixes, Raizo libera então a água de banho do elefante. Sou estranho isso, né? Jinbe direciona a água para os andares inferiores, onde o fogo começa então a ser apagado. Raizo é honestamente um grande personagem de One Piece. Confesso que desprezei o design dele quando o vi pela primeira vez
Afinal, que diabos de ninja é esse que o Oda cria? Mas eu achei muito legal ele guardar essa água aqui de Zou para não cometer o mesmo erro que ele cometeu há mais de 2 décadas e curar então o país de Wano. É uma boa recompensa que Raizo terá um papel grandioso, importante para salvar todos desse incêndio. Da hora. Porque sacrificaram tanto para salvá-la, então tudo tinha que ser realmente por alguma coisa. Vale lembrar que para Raizo, um dos viajantes do tempo, esse evento do Castelo em Chamas ocorreu apenas alguns meses atrás. Não é à toa que tudo isso está fresco ainda na sua mente. E sabe o melhor de tudo? É legal que o Raizo possa armazenar energia ou água nos seus pergaminhos. Mas adivinhe o que isso significa? Que ele tinha capacidade de extinguir o fogo que estava queimando ele em sua luta Hokage. Nossa, pior. Com o Kurokuju, mas optou por não fazê-lo. Sensacional. Raizo é meu ninja número 1 do Muro de One Piece. Brabo. Por fim, o ápice desse capítulo. Yamato tenta apressar Momonosuke dizendo que Kaido está chegando no seu limite e que as nuvens de chamas não vão aguentar a ilha. Momonosuke deve assumir agora com seu poder. Sabe o que seria legal? Se tivéssemos Momonosuke usando o seu corpo dracônico, ou mesmo um Luffy na sua forma gigante, para suportar o peso da ilha, como Oden fez quando carregou as bainhas na hora lendária. Tudo isso testemunhado pelas pessoas da capital das flores. É claro que daria a Momonosuke e Luffy o seu momento aí também da hora lendária. Mas Zunisha ainda é minha aposta principal para pegar esta ilha. Por fim, fechamos com uma cena insana do Luffy no ar, agarrando um relâmpago enquanto ele e Kaido se encaram. Mano, como assim, velho? Que demais essa cena, galera. Um relâmpago. Parece absolutamente um deus nesse último painel com um relâmpago em suas mãos. As cenas cartunescas definitivamente ainda estão presentes nesse capítulo, mas foram bem atenuadas. O que eu esperava totalmente impedia. Ele tá pegando mesmo. O equilíbrio perfeito. Tenho que respeitar como o autor pode fazer Luffy parecer super pateta em uma cena, mas também consegue tirar uma cena incrível dele realmente parecendo uma ameaça épica. Reparem também como o Kaido parece muito orgulhoso, sorrindo, enquanto olha para o Luffy agarrando esse relâmpago. Pior, né? Foi completamente inesperado. Nunca em infinitas tentativas eu poderia deduzir que alguém ligado ao Deus do Sol pegaria realmente um relâmpago, né, para usar em uma luta contra o Kaido. Vale lembrar que o Luffy é imune a raios, hein, galera? Sabe o que me veio à mente também? Lembra quando o Luffy foi salvo por um raio lá em Logital? Será que isto poderiam ser os efeitos da sua fruta que o salvaram? Sendo um Zoan mítico? Bom, as frutas têm vontade própria. Isso acaba remetendo a um outro pensamento. Será? Os 4 deuses de Skypiea. Quem garante que o deus do sol, da chuva, da floresta e da terra não são o único deus? E Nika seria esse representante. Bom, temos a borracha ligada às árvores, o despertar que altera a terra, relâmpagos que podem ser ignorados e mesmo segurados, e claro, o sol ligado ao amanhecer. É legal aqui também que a grande referência ao mito japonês sobre a criação do sake, e ele está ligado diretamente à lenda de Susanoo, que para resgatar uma donzela de um dragão de 8 cabeças, no caso Yamata no Orochi, ele preparou a fera 8 tonéis de uma bebida maravilhosa, o sake. O dragão ficou gravemente intoxicado, permitindo então que Susanoo, deus da tempestade e dos trovões, matasse ele com a sua lâmina. Há toneladas de referências e paralelos com esse mito e o que está acontecendo em toda o ano. Até mesmo a caverna onde Yamato foi presa quando era criança tem o mesmo nome do lugar onde a irmã de Susanoo, Amaterasu, se escondeu. Caralho! E agora temos Luffy realmente parecendo um deus dos trovões. E como isso se liga ao mito da criação do sake? Bom, Luffy é uma figura mítica divina que leva o título de Joy Boy. Joy Boy deve ser o criador do sake de Binks. Legal, né? Vale lembrar que o Luffy também tem um golpe chamado Thor Elephant Gun. E o mais provável agora é que Kaido esteja também no limite dos seus limites. Já que Yamato disse que as suas nuvens de chamas estão realmente quase que acabando, a ilha vai cair, a menos que o Momonosuke dê um jeito de parar. Kaido está muito perto de ficar sem energia, mas ele realmente
manteve o título de criatura mais forte. Brabo. Ele nos mostrou novamente que os Yonkous, independente da sua idade ou mesmo ferimentos, sempre serão aberrações da natureza no que diz respeito ao poder. Eu estou muito impressionado com o retrato feito de Kaido. É super interessante ver o quão feliz Kaido parece enquanto ele simultaneamente parece saber que seu poder está diminuindo e mesmo que ele pode perder. Os olhos de Kaido antes desse capítulo foram desenhados principalmente muito louco, mano, com linhas sombreando-os. Mas quando ele vê Joy Boy e luta com ele, seus olhos estão voltando ao que eram quando ele era jovem. Sabe qual é o meu problema com Kaido? É que Eiichiro Oda escreveu ele tão bem que eu meio que não quero ver ele falhar agora. Ele é de longe o meu vilão favorito da série até agora. Sua profundidade e emoções são espetaculares. E isto que nem vimos muito do seu passado ainda. Na primeira introdução ele parecia um verdadeiro antagonista taciturno e sem coração. Mas então descobrimos em um passado remoto um Kaido que parecia até certo ponto ser bom, que queria ser Joy Boy, mas que falhou. E depois fez todas essas coisas más para atrair Joy Boy para libertar o mundo, depois que ele percebeu que ele mesmo não poderia. Caralho, será que foi isso que ele fez mesmo? Mal por lutar sujo, é incrível. Quando vimos Kaido pela primeira vez, ele estava literalmente tentando tirar a sua própria vida. Nada mais lhe trazia alegria e satisfação, e ele estava cansado de bater em todos que lutavam em questão de segundos. Luffy lhe dando um desafio que o aproxima da verdadeira derrota é o suficiente para lhe trazer um sorriso no rosto. Eu honestamente não acho que ele se importa se ganha ou perde nesse momento. Ele só quer uma luta justa e honesta com Joy Boy para se sentir vivo novamente. Que soem então os tambores da libertação. Nossa, que muito louco, mano. Mano, o Luffy com um raio na mão, velho. Um raio. Eu creio que o maior destaque desse capítulo é sem dúvidas Oda encontrando o equilíbrio perfeito entre o cartunesco. Que bom, que bom. Luffy quando diz o seu nome que quer ser rei dos piratas. Mesmo foda. tendo escutado isso 1 bilhão de vezes. Realmente faz qualquer fã se inspirar. E esse raio agora, hein? Como é que o Luffy vai usar esse raio? Será que esses raios podem realmente ser invocados? E eu pensando que ia acabar a luta. O Kaido pode utilizar diversos elementos. Trovão, fogo, o vento. Quem sabe Nika também tenha domínio sobre outros elementos. Seria interessante. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Se você gostou, bora ver o vídeo do manga do Chapéus. Tchau. Gente, uma pequena mudança nos planos, tá? O Chapéus de Palha, por algum motivo, não lançou o vídeo ainda. Mas quem lançou o vídeo foi o Bruno Bandeira. Então eu vou estar trazendo o vídeo do Bruno Bandeira, beleza? Luffy desperta o Gear 5 elétrico, mas algo de ruim acontece. One Piece 1046, Bruno Bandeira. Go! Semana passada vimos o Luffy na sua forma completamente gigantificada, o que já serviu como um ótimo aperitivo de como vai ser muito louco com os gigantes de Elbaf no próximo arco. Mas ele ter segurado um raio contra o Kaido no final desse capítulo, foda, como se fosse um deus do raio, realmente me surpreendeu. E isso, por incrível que pareça, faz sentido dentro da lógica da física de One Piece. E nessa análise completasse o review do capítulo 1046 de One Piece, você vai entender por quê. Mas antes, galera, a gente precisa falar sobre essa capa. A gente sabe, normalmente a gente não comenta muito sobre a capa aqui no canal, mas essa precisa ser comentada. A gente vê ali duas silhuetas de duas pernas. A famosa silhueta Kun finalmente apareceu novamente, dessa vez em dobro, lá em Holy Cake Island. Quem será que são essas duas silhuetas? Galera, a primeira opção, vamos tentar aqui já começar um pouco tranquilo. A primeira opção seria a Germa Double Six voltando para tentar salvar os irmãos que tinham ficado presos lá naquele livro do Monte Dor. Mas se a gente reparar nas botas dessas silhuetas, né, elas não casam em nada com as botas dos irmãos do Sanji. Vocês reparem nas botas dos irmãos do Sanji que tem um design bem peculiar. Umas bolinhas, né? Na parte de trás, que serve como aquele propulsor para eles, né? Tem um redondo, ele tem uma parte mais arredondada também na parte de trás, que definitivamente apareceria se fosse o caso deles serem os donos dela
dessas silhuetas. E por mais que a gente pudesse dizer que uma dessas silhuetas pertenceria ao Judge, que não usa, né? Ou se eu não me engano, ele não usa realmente esse tipo de bota como os irmãos do Sanji costumam usar, mas a gente tem duas silhuetas aqui e nenhuma dessas duas silhuetas está com esse tipo de bota. Então não, galera, não é, muito provavelmente não é a família do Sanji indo salvar aqueles dois irmãos, galera. E aqui resta uma única opção. Barba Negra. Já tem até fanfic que eu esperava muito e já tinha quase que perdido as esperanças disso acontecer, mas sim, muito provavelmente é o bando do Barba Negra. Porra, velho. Holy Cake, galera. Essa é uma hipótese que já vinha surgindo desde quando o Barba Negra ele disse que iria buscar algo antes que a Marinha pudesse colocar as suas mãos. E aí eu não fazia a menor ideia do que poderia ser, porque poderia ser literalmente qualquer coisa. E uma das opções, ali no meio das tantas, seria ele ir até Holy Cake Island para conseguir colocar as mãos no Road Poneglyph. Caralho, mano. Galera, o Barba Negra, ele precisa, mais do que, por exemplo, ir caçar o Shichibukai ou tentar até recrutar algum Shichibukai ou pegar a fruta de algum Shichibukai que estivesse sendo atacado pela Marinha, ele precisa mais do que tudo dos Road Poneglyphs para seguir adiante. Então fazia total sentido que ele fosse até Holy Cake Island atrás desse Road Poneglyph que, se ele não tivesse em Holy Cake Island, poderia estar junto da Big Mom no navio dela para uma proteção, mas pelo visto é realmente capaz dele ainda estar no país. E galera, quem foi buscar esse Holy Cake pode não ter sido exatamente o Barba Negra, podem ter sido alguns subordinados, alguns comandantes do seu bando e mais do que isso, o Aokiji. Ele que parece estar trabalhando ali junto do bando. Caralho, mano! Não tenha sido oficializado como um capitão colossal, como um comandante de Yonkou ali, né? Com um comandante do Barba Negra, mas ele estava trabalhando em conluio com o Barba Negra a princípio, então ele poderia ser alguém que o Barba Negra ele poderia dizer, ó, Aokiji, a gente tem uma missão aqui, né? Por que você não vai lá ajudar os caras aí a tentar pegar esse Road Poneglyph? E galera, quem iria defender Holy Cake Island seria o Katakuri junto do Cracker. Faria total sentido, primeiro pelo Katakuri ser o comandante mais forte da Big Mom, ficar presente ali, ficar ainda protegendo, ficar no país de Holy Cake para proteger o país de qualquer ameaça enquanto a Big Mom estivesse fora, junto do Cracker que consegue ali executar um exército gigantesco de biscoitos. Ele seria uma força muito grande para conseguir ali uma espécie de emergência e segurar as pontas enquanto a Big Mom não tivesse no país. E galera, faz sentido que eles tenham ficado em Holy Cake porque eles já tiveram o merecido destaque deles. Sim. Na verdade, merecido nem tanto. Ele poderia ter um destaque maior, mas ainda assim, eles já tiveram o seu espaço, os seus espaços dentro do arco. Então faz sentido que eles tenham ficado em Holy Cake na esperança de a Smurf ter ido junto do bando da Big Mom para que ela finalmente tivesse algum destaque digno de comandante de Yonkou no arco de One Piece. A gente já tá chegando aos 45 do segundo tempo e até agora não aconteceu e pelo visto não vai acontecer tão cedo, né? E galera, se a gente realmente vê o Katakuri e o Cracker nas próximas capas dos próximos capítulos, e que eu tô muito ansioso pra ter essa esperança de ver eles aparecendo, por mais que não seja mostrada a luta entre eles, galera, mais do que o Aokiji aparecer, mais do que qualquer outro membro do bando, quem precisa aparecer o da chuva. Eu queria muito ver esse combate entre os dois, do Katakuri, que tem uma observação avançada contra o Shiryu com a sua fruta da invisibilidade. Inclusive, ele pode muito bem estar nessa página que a gente viu ali, mas ele estar invisível e a gente não vê que ele está realmente ali. Nossa, pior, né? E além dessas duas figuras, ele poderia também estar junto dessa equipe que foi até Holy Cake Island. Por que eu imagino isso? Primeiro porque o Shiryu, ele precisa de algum hype na história, ele precisa de algum feito concreto para colocar ele num patamar digno agora que o Zoro tá num nível absurdo. E ele muito provavelmente vai ser realmente o oponente do Zoro. A gente ficou até nessa dúvida se na verdade não seria o oponente do Sanji. Pelo visto vai ser realmente o oponente do Zoro. E para isso, galera, o Shiryu ele precisa de feito, ele precisa de algo que engrandeça o personagem. E se ele conseguir derrotar o Katakuri, seria um feito muito bom
pro personagem. Mais uma derrota, porra. Que dó do Katakuri. Imagina se a fruta da invisibilidade sendo evoluída e sendo aprimorada a um ponto onde a sua invisibilidade consegue até mesmo burlar a observação avançada do Katakuri. Caralho. Ele consegue ali sentir a intenção do seu oponente através até do tempo, alguns segundos até adiante no tempo. Só que imagina se o Shiryu ele não consegue burlar isso de alguma forma, com a fruta da invisibilidade dele conseguindo até mesmo ocultar as suas Muito louco, né, mano? Futuras. Deve ter sido feito por fã, né? Eu não espero, na verdade, menos do que isso para essa batalha entre eles. E enquanto essa equipe do Barba Negra poderia ter ido até Holy Cake, o Barba Negra em si, pessoalmente, poderia ainda dar as caras em Wano. Será? Ele ainda precisa, como eu falei, de todos os Road Poneglyphs, porque ele vai estar lá como um dos desafios finais, se não um desafio final para o Luffy. Então ele também precisa estar nessa corrida e ele precisa dos Road Poneglyphs. Então se ele for pessoalmente, meu amigo, até o país de Wano a gente tem ali... Nossa, mas quem que lê os Road Poneglyphs pra ele? Com os Ele tem alguém que consegue ler? No finalzinho desse arco. Tomara, Deus queira que tudo isso seja concretizado. Só não sei se a essa altura vai ser realmente concretizado o Katakuri zumbi sendo levado como um soldado do Barba Negra em Wano e deixando o Luffy em choque. Caralho, pensou? Demais falando muito sobre a capa desse capítulo. Desculpa, talvez não fosse pra durar tanto tempo, mas finalmente vamos lá falar sobre esse capítulo. Bota. E antes, galera, aproveita esse momento então, já que a gente já passou um tempinho... Se inscreve, né? Deixa o like. Não tá inscrito no canal. Galera, a gente tá muito próximo, hein? A gente tá se encaminhando pra meta de 600 mil inscritos. Com sua ajuda, a gente vai conseguir ainda no mês que vem. Se liga. Então a gente começa o capítulo vendo o Kaido Quem é você? perguntando quem é aquele na sua frente. E a gente tem uma brincadeira ali através da perspectiva dos personagens bem interessante, quando o Zunisha fica falando mais uma vez que aquele é Joy Boy, que caraca, parece que é coisa do destino ele ter aparecido aqui e agora, né? A grande palavra proibida entre o fandom de One Piece, que é a palavra destino, aparecendo mais uma vez ali na boca de Zunisha, ou pelo menos, né, através das vozes de Zunisha, ao mesmo tempo em que Zunisha fala sobre a identidade de quem ele percebe que tá ali presente, o Luffy ele diz que ele é o próprio Luffy que vai ser o rei dos piratas, né? Então, Brabo. uma brincadeira ali de perspectiva que a gente teve não só por parte de Zunisha, mas também pela parte do Luffy. Seguindo, a gente vê o Kaido explicando o despertar, galera. A gente começa a entender um pouco de como funciona exatamente o despertar do despertar, que acontece quando seu corpo e mente estão alinhados com as suas habilidades. Fico um pouco... tá, o que você quis dizer exatamente com isso? Corpo e mente estarem alinhados com as suas habilidades, mas eu sigo acreditando que você precisa primeiro ter aprimorado manualmente, né, todas as suas funcionalidades com a sua fruta, ou pelo menos estar num grau de estágio de evolução do domínio da Caralho, olha isso, mano. grandioso que só o que resta é realmente despertar. É quando você consegue potencializar ao máximo, como ele diz aqui, né? O seu corpo e mente estarem alinhados com as suas habilidades. É quando você consegue usar do seu corpo e da sua mente para conseguir potencializar as suas habilidades ao máximo, ao ponto de você despertar um próximo estágio do domínio da sua fruta. Seguindo, a gente vê algumas trocas de golpes. Primeiro o Kaido estourando o Luffy ali. Algumas pessoas até acreditam que o Luffy estivesse usando o hack da observação avançado, como o Katakuri usa em batalha, conseguindo ali moldar o seu corpo para que ele evite exatamente receber aqueles golpes. Não, mas ele levou os golpes. Mas pelo menos parece que ele tá realmente recebendo os golpes e ele poderia só estar se defendendo com o armamento avançado, né? Que também serve para proteger o corpo dele. Enquanto o Luffy devolve com socões no Kaido, que consegue até mesmo moldar o corpo dele, o que abre uma brecha, uma certa brecha, né? Assim como a gente viu no capítulo passado, desse tipo de visual, esse tipo de coisa acontecendo, abre brecha para, por exemplo, se o Luffy não seria capaz de, pegar o Kaido, por exemplo, de cima a baixo e simplesmente comprimir, já que tá segurando o corpo dele, por que não ele pegar o Kaido assim e simplesmente comprimir? Agora você é uma bola de mascar, você é uma goma de mascar agora. Ao meu ver, seria razoável se ele fizesse isso. Só que o detalhe desse momento é o Luffy aparecendo tossindo, galera. A gente precisa então tocar um pouco nesse assunto que é realmente incerto esse caminho do Luffy. As consequências, quais vão ser as consequências do uso excessivo do despertar da sua fruta, porque a princípio a gente já tem a ideia de despertar para outros personagens não causa efeito colateral nenhum. Eles usam, eles saem e entram, eles usam e abusam do despertar, e isso não faz com que nada aconteça
com eles. E com o Luffy, a gente viu na prática como o Despertar consegue otimizar o uso da fruta. Ele consegue ali fazer acontecer um monte de coisa, e isso parece evitar o gasto excessivo, por exemplo, de haki do armamento que ele costuma ter, né, quando ele usa o Gear 4, por exemplo. E nesse caso ele parece ali usar sua fruta com domínio total sem problema nenhum, só que não. Existe realmente uma consequência para isso. A gente viu no capítulo passado o rosto dele quando ele saiu momentaneamente ali do Despertar, ficando completamente murcho e gasto, sabe? Ficando ali numa aparência meio velhaca, e muita gente até acreditava que ele poderia voltar ao estado inicial dele, né? Antes de despertar a sua fruta, que seria o estado de entre vida e a morte. Caralho, será? Precisa ver se realmente vai ser uma consequência séria e grave mesmo pro personagem, ou se vai ser aquela coisa tipo, tô passando um pouco de mal aqui, né? Mas passando fome. Eu descansei e fiz a minha alimentação aqui tradicional de fim de arco, eu consegui me recuperar. Eu realmente tô crendo que vai ser só isso mesmo. E voltando, depois eles falam sobre a situação dentro do castelo, que serve como um gancho para a transição que a gente vai ter pro plot principal desse capítulo, que é o Raizou. A gente vê ali a Nami, o Chopper e o Zero, inclusive dizendo que se queimaria com as chamas, ele não poderia ajudar porque se queimaria com as chamas, e realmente isso é viável, isso realmente aconteceria, assim como o Prometheus, ele sofreu com a água que o Jinbe jogou nele. Então a água, por mais que o haki do armamento não sirva como uma arma para conseguir danificar os homes, ainda assim os próprios elementos contrários a esses homes, eles ainda fazem efeito. A gente vê também o Sanji ali liderando as prostitutas depois de ter sido crucificado, o próprio Messias saindo da cruz, e o Sop também falhando em ajudar com a sua planta, coitado, né? Realmente o Sop, ele só vai ter o seu grande momento no arco de Elbaf. Eu achei que ele poderia fazer alguma coisa contra o Page One, realmente ficou pra Big Mom depois de dar um socão na traqueia, com armamento avançado na traqueia dele, não teve mais o que fazer, infelizmente vai ficar pro arco de Elbaf. Lá tem todo o cenário possível pra ele ter o seu grande destaque. E o Zoro ainda inconsciente ali, muito provavelmente lutando contra sua Zanpakuto, sua espada Ember, pra depois ela voltar enegrecida, né? Muito provavelmente o processo de enegrecimento da espada. Muito, cara, precisa acontecer. Inclusive, relembrando aqui pra vocês a fala do Zoro lá no Arlong Park, quando ele diz que nem o Deus da Morte, nem um Shinigami será capaz de levar a sua vida, né? Olha só, aproveitar daqui essa fala do Zoro nesse momento atual da história. E finalmente, o grande momento do Raizou, que selou, olha só o que ele fez, galera, ele tinha selado isso, eu até não lembro se tinha sido mostrado no arco de Zou, me confirmem nos comentários se realmente tinha sido mostrado isso, mas ele chega a selar a água que Zunisha usou para irrigar o país de Zou inteiro, e isso é agora tirado do selo e usado junto da ajuda do Jinbe, que usa a sua técnica mais clássica, que é o Kairyu Ipponzei! Da hora. Nossa, muito louco, mano. É mostrado também o Momonosuke e a Yamato conversando, e não tem jeito, galera, o Momo ele vai ter que criar as suas próprias nuvens, porque senão toda Onigashima vai desabar por completo logo no momento em que o Kaido ele for derrotado. Galera, sendo sincero com vocês, um momento de desabafo. Eu esperava muito do Momo na sua forma adulta, mas esporrando o Kaido ali, galera, com o haki do armamento vazando, haki do rei vazando. E ele tem medo, né? E louco, e visceral em cima do Kaido, e isso não aconteceu. Nossa, que bem louco ali, velho. Nas formas de dragão, mas a gente nem sequer viu a sua forma humana ainda, e nem vai ver durante essa batalha. Vai ser realmente ele na sua forma de dragão, e a gente só vai ver ele na sua forma humana quando a luta tiver se encerrado, infelizmente. Mas eu, galera, queria muito que ele tivesse esporrado o Kaido diretamente numa luta frenética, por mais que ele não fosse o vencedor, né? Da batalha, né? Por mais que ele ainda fosse ia ser da hora, ia ser da hora. Ele não teria o domínio completo, não só da sua fruta, mas também, né, referente ao seu novo tamanho que ele adquiriu e também aos hakis que ele provavelmente conseguiria usar. E na última página, o Luffy descendo dos céus, segurando um raio. E o Kaido vendo o Luffy descendo, como se estivesse vendo o garoto agora no topo. Reparem na perspectiva, galera, o Kaido olhando de baixo, o Luffy descendo do topo e ele sorri. Galera, seria um gancho mais do que perfeito para iniciar ali, logo no final flashbackzinho, já um início de flashback da gente começar a entender finalmente o passado do Kaido, mas parece que não vai ser dessa vez, pelo menos não parece ser o caso, né? Mas seria um gancho ali perfeito do Kaido ali
vendo o Luffy de cima e logo depois iniciando o flashback, o Kaido começando a ter as suas lembranças de quando era mais novo. Seria foda, mano. A sua vida antes daquele momento, enfim. Mas galera, sobre o Luffy conseguir segurar um raio, e eu não acredito que ele tá transformando o raio em borracha ou... Não, é raio, é raio. Nem precisaria, pra ser sincero, ele poderia, mas nem precisaria, pra ser sincero, mas ele segurar um raio era já viável. A gente tem que lembrar que no arco de Skype ele conseguia, por mais que não fosse, bom, muito crível com a física do mundo real, ele conseguia bater e segurar o Enel, por mais que ele fosse de raio. Ele estava segurando ali um relâmpago. Ele podia conseguir tocar no corpo do Enel, que era feito completamente de raio, por ele ser feito de borracha. Liberdade poética. E um momento mais específico ainda, que virou um meme clássico por muitos anos, que é quando o Luffy e a Nami eles estão no patinete ali subindo a Giant Jack para tentar dar o golpe final no Enel, e ele lança um raio em direção a eles. E o Luffy consegue redirecionar aquele raio com um chute. Ele conseguiu fazer... Galera, a borracha, ela não conseguiria fazer isso no mundo real. É só uma brincadeira aqui, óbvio. Que, ficção, eu entendo, mas é só pela piada mesmo. O Luffy ele não deveria fazer isso, né? Porque a borracha, ela serve como um isolante, mas não como um redirecionador de eletricidade. Mas liberdade poética, tudo bem, super compreendo e super aceito isso existir dentro do mundo de One Piece, mas ainda não deixa de ser engraçado da gente observar isso, né? Mas ele conseguindo redirecionar um raio com seu chute, com seu corpo feito de borracha, é o primeiro passo para ele conseguir não só bater no Enel, mas também conseguir segurar um raio por si só. E mais uma vez o Luffy ele tá cada vez mais preparado para interagir com os gigantes do arco de Elbaf. Eu tô doido para ver isso acontecendo naquele país e todo mundo ficando, caraca, mas aí, pô, aparece um gigante aí, e começar a ter aquela interação bacana que eles provavelmente vão ter, né? Enfim, galera, mais um capítulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, eu gostei muito. Se inscreve no canal. Tamo junto. Semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece. Inclusive, semana que vem não tem capítulo, mas aqui os vídeos vão continuar saindo aqui no canal, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Eu sei. Era pra ser um 2 em 1 e agora virou um 3 em 1, porque o Chapéu de Palha lançou finalmente o vídeo, então vai ficar canal Mangaque, Bruno Bandeira e Chapéu de Palha. Vai ser um 3 em 1 especial pra vocês, beleza? Então, Zoro vai falecer do poder divino de Luffy, não tem limites, o controle elemental é o próximo, alguma coisa, go! Levados pela percussão do coração de Joy Boy, One Piece agora tem um ritmo diferente, uma batida especial, que envolve os poderes praticamente ilimitados da nova Gomu Gomu no Mi. Afinal, Luffy pode estar encarnando o Deus do Sol, mas ele tem tanta liberdade e alegria que simplesmente pode fingir por uns segundos ser o Deus do Trovão sem perder o sorriso no rosto. Muito louco, mano. O 1046 vem confirmar que Luffy pode estar em uma forma completamente diferente, com poderes que parecem desafiar a lógica do próprio mangá. E mesmo assim, ele continua sendo 100% Luffy do Chapéu de Palha. O mesmo personagem que lá no início da obra apavorava piratas inimigos lutando descompromissadamente, soltando um Gomu Gomu no Roqueto ali, um Gomu Gomu no Pistol aqui. Agora, simplesmente, esse mesmo personagem tá tirando relâmpagos do céu e pegando com as suas próprias mãos. Tá porra, velho. Ainda assim, mantendo a sua essência 100% Monkey D. Luffy. Ele continua sorrindo, ele continua se divertindo, ele continua confiando completamente em seus aliados. Ele continua querendo ser rei dos piratas, ele continua sendo Luffy do Chapéu de Palha. Brabo. Isha lembra nostalgicamente de seu Nakama Joy Boy. Talvez aquela criatura antiga e lendária seja a última que ainda tem memórias diretas dele. É verdade. Ouvindo a inconfundível batida do coração que luta livre, percussionado pelos tambores da libertação. Ele simplesmente dá a sua bênção, trazendo à tona o maior poder de Luffy. Só pode ser o destino, diz o animal antigo. E com essa frase, ele sela o seu destino junto ao de tantos que já foram afetados pelos poderes infecciosos do nosso protagonista. Talvez todos nós estejamos sob o efeito de sua fruta, ou de seu haki, e que fruta, né? Só de seu sorriso. Porque definitivamente Nossa, o maior louco, poder mano. do Luffy não reside em deformar o Yonkou como borracha só com os seus punhos, nem absorver golpes insanos se deformando que nem um balão, nem mesmo pegando um raio dos céus. O maior poder do Luffy é inspirar
todos ao seu redor. Brabo. Ser ele mesmo, viver a sua essência e conseguir colocar sorrisos nos rostos de todos que o veem. E é sério, tá? Porque olha a cara do Kaido no último quadrinho. Ele vai tomar... Parece que ele tem orgulho, né? Pederneiras do ai, ai, e tá simplesmente tendo o melhor dia da sua vida. Fala galera, Chapéu aqui e eu sou o Derek. Você já quis usar uma camisa de alguma coisa que você gostasse muito? E aí você viu a camisa e falou, cara, não tem como usar essa camisa, porque as pessoas vão me olhar e vão me achar esquisito na rua, vão achar um otaku estranho. Bom, às vezes se você tem esse problema, também. Você não vai ter mais, porque aqui no link na descrição a gente tem a nossa lojinha chapeuespalha.com, que tem designs exclusivos e belos que você pode usar em qualquer lugar. Você pode ir no seu casamento com um casaco capitão, por exemplo. Você pode ir no chá de bebê com uma camisa do Doskoi Panda. Enfim, várias possibilidades. E aqui na lojinha chapeuespalha.com você dá uma ajuda gigante pra gente, dá uma força e leva alguma parada muito maneira consigo. Então, checa o link na descrição, dá essa moral, dá o slap no like, se inscreve, chega de jabá. Hoje vai ter um review top do top. Então, Topperson! Vem vinheta e vamos. Então bora! Quem seriam essas figuras misteriosas da história de capa? Então, a gente já teve algumas teorias de que podem ser os piratas do Barba Negra, que começou naquela história de capa que umas figuras estranhas aparecem no horizonte, ali no Quem será, velho? 1040. Mas como essa teoria não vingou, a resposta provavelmente é que a gente tá falando da Reijo e do Ishiji, usando as capas da Guerra 66 e apavorando os cidadãos da cidade da Pudding. E aí, começando de fato o capítulo, a gente já tem um momento bem interessante. O Kaido perguntando: quem é você que tá me dando uma coça? Né? De quem é que a gente tá falando? E o arco de Wano carrega muito fortemente a temática de identidade. Existem diversos personagens com disfarces, em lados diferentes, seguindo conspirações e complôs para alcançarem seus objetivos. Desde o Shogun do Wano até Denjiro, passando por Diaz Drake e tantos outros que viraram a casaca pro bem ou pro mal em Wano, no topo da caveira entre Kaido e Luffy, não há espaço para truques ou ilusões, apenas a verdade. E a verdade é que é o Luffy. O Oda fez questão de colocar a coisa mais Luffy de se dizer, inclusive. Sim. Basicamente, enquanto quicava com o batuque do coração, nosso protagonista largou um Kaizo Kuni, Orewanaru. E cara, é um momento muito épico, muito marcante. A gente pode ver as sobrancelhas mais bem contornadas do Luffy, né? Parece que ele quis fazer o O de Oda, mas se conteve. Segurou. É verdade. Cara, eu amo esse design. Imaginar ele todo branco, né? O cabelo branco, sobrancelha branca e tudo. A gente não sabe exatamente como é que vai estar a roupa ainda, mas enfim. Branca, né? É o Gear 50. É um momento absurdo na história do mangá. E até o Kaido tá hypado. É só ver como ele confirma que essa forma é o despertar do Luffy. Desde o início dessa nova forma, no capítulo 1044, o Oda tem usado o Kaido como alguém que nos ajuda a entender essas habilidades. Sim. Ele já afirmou que é o despertar, questionou as propriedades da borracha, apontou que é uma combinação de haki do com haki do armamento. É uma luta com poderes completamente malucos e inesperados, mas mesmo assim que tem sido relativamente tranquila de acompanhar, porque o Oda é extremamente didático na maneira de escrever o mangá. Dá pra ver que tem um carinho na escrita pra que todos entendam. Isso é diferenciado nesse quesito, né? Às vezes eu penso em mangás e shonens muito fodas, tipo Jujutsu, mas que levam os poderes um pouco mais a sério e são bem mais complexos. Eu acho que nunca teve na minha vida uma luta de Jujutsu que eu saí e falei assim, entendi tudo que aconteceu na primeira vez. Bom, geralmente tem que fazer um TCC ali de poder, de magia, de Nen, enfim. Eu falei nem de meme, tá? Eu tinha explicado que eu não ia mais explicar a piada, mas eu não resisto porque eu fiquei inseguro se vocês não entenderem a piada e acharem que eu sou burro. Às vezes é só muito texto. E é interessante essa fala do Kaido sobre ter perdido tudo. Ele já deve ter sentido que a voz do King e Queen desapareceram, né? No mínimo ficaram muito fracas. Do mesmo jeito que o Suki Law com certeza sentiu. Uma coisa em relação ao Luffy lá no capítulo 1044. E aí, fora isso, tá tudo pegando fogo, né? Então ele sabe. Tá pegando fogo, bicho. Pegando fogo no seu próprio território, as coisas não estão indo bem. E de novo a gente tem uma sequência insana do despertar da Gomu Gomu no Mi. Basicamente, o Luffy tá reproduzindo aquela mesma coisa que ele fez no capítulo 1045, que é acompanhar a forma dos golpes do oponente pra meio que absorver o dano.
É uma porra completamente maluca, Looney Tunes das ideias, mas pra mim isso aqui é da hora. Certo, tá funcionando muito, porque é relativamente consistente, né? Os golpes do Luffy agora também deformam o Kaido. Então isso confirma que no 1045, Sim. aquelas botadas na cara do Kaido realmente afundaram a cara dele. É como se o despertar, de fato, tornasse tudo borracha. Até o oponente. O desenho simplesmente tornou tudo borracha de maneira sem graça. Ele ainda deu esse contorno a mais da metalinguagem, da liberdade absoluta, de deformar as leis do próprio universo, porque o poder que a fruta emana é tão poderoso que a realidade também fica em xeque. Da hora. Eu acho que, cara, faz todo sentido com a temática de One Piece, diversão, de liberdade, e é o despertar da fruta do protagonista. Tinha que ser algo especial. E eu acho que essa maneira que o Oda tá usando é extremamente especial. E aí, conforme a fumaça tóxica sobe, o Kaido tenta ficar de negocinho pra cima do Luffy. Ele sabe que todos os aliados devem ter virado takoyaki, um Kobe beef, um teppanyaki de salmão, mas o nosso capitão, nosso futuro rei dos piratas, dá o papo reto. Deixei a situação lá de baixo nas mãos deles. Bravo. Sabe que a única tarefa dele, a única coisa que ele realmente precisa se preocupar é em derrotar o Kaido. E aí, ele levanta a perninha ali, deixa passar o olé, passa batido e dá uma segurada, né? Que o Kaifu do Kaido não deu ruim, né? Cai-se fufu. E malandramente nós temos um panorama geral do fim da Batalha de Onigashima. Sim. O fogo que começou com Kazembo, mas que desde então só piorou, porque teve Kazembo, raio laser, Borobreath, espada do Law, enfim. Ele tá consumindo todo o castelo de Onigashima. E essa é uma maneira do Oda aterrar o leitor nos acontecimentos. Quem tá aonde, quem tá fazendo o quê, quem tá passando que perrengue, em que momento. Mostrou todo mundo, né? Bem inteligente que o Oda usa ali na metade do capítulo. A gente vê Nami e Chopper presos no palco principal, né? Pensando em todos os Nakamas que podem estar em perigo. E aí a gente meio que vai de Nakama em Nakama, vendo como tá a situação. Antes, claro, um pit stop no Briscola, que é aquele gorila que fica... Aquele cara que tem um punho de gorila, que assim, não tem nem o que dizer, né? Só aplaudir, parabéns. Beppo morrendo, óbvio que o Beppo tá morrendo, ele é um urso polar. Tá quente. Não é à toa que um urso polar de macacão no meio de um incêndio ia passar mal. E a Robin, né, com o seu jeitinho seco. O Brook tá, caraca, temos que achar uma saída. E a Robin vira e fala, não tem. Irmão, não tem. Vamos morrer. A Robin, se ela tiver pra morrer, ela vai falar, mano, vamos morrer e é isso. Por quê? Porque ela é muito inteligente, muito racional, né? Ela... Dá o papo reto, não tem por que ficar dando voltinha. E aí na ala dos prazeres, o Sanji tenta achar uma saída, mas também tá tudo condenado. Claro que ele poderia só lançar um Skywalk e meter o pé, mas o nosso cavaleiro nunca deixaria as damas pra trás, sob perigo. O Apu, né, fazendo um pouco da minha queimadura, queimei minha mãozinha lá, né, eu tava me gastando, falou que meu bigodinho é parecido com o do Ibi. E aí ele também chama o Ibi pra porrada. E eu fiquei pensando assim, nossa, o Apu é corajoso. Só que não, né? Porque ele sabe que pra derrotar... O Apu sabe, acima de todos, porque ele é amigo dos Numbers. Ele sabe que pra derrotar o Numbers precisa de um golpe só. Então o Apu pensou, eu dou um one shot, qualquer coisa ali, vai ser uns 5 minutos sem perder a amizade, porque o Numbers já tá acostumado a ser deitado em menos de 5 minutos. A gente também tem um Sop criminoso, né? Destruindo a própria flora. Ele tem ali sua bolsa de sementes invasoras prontas para desequilibrar o ecossistema de Wano, e aí ele taca e pum, já pega fogo. Então acho que foi bom, foi positivo nesse momento. E também olha essa dupla, Hamlet e o Sop, os dois contracenando, né? Coisa tensa, dramática. O Frank basicamente tá liderando a unidade dos encoraçados, que era a tripulação do Sasaki. Levando o Zoro. Meio que usando o Frank de porta corta-fogo, só que o cara tem que cortar fogo com a própria cara, né? É muito triste. E aí entramos na parte final do capítulo. O plano tão importante de Raizo se torna real. Talvez você não tenha notado, mas desde o 1041 o Raizo já tá com as preparações completas. E agora, no 1046, o Oda coloca essas preparações em prática. E quando a gente pensa tematicamente, é um momento muito lindo. Os bainhas vivem cheios de arrependimento no coração pelas tragédias que viveram em Wano e em suas vidas 20 anos no passado. Uma dessas tragédias foi um incêndio no castelo em que supostamente todos os Kozuki morreram. Caralho. Então, aquele incêndio simbolicamente marca o fim da Era Kozuki, o fim da paz em Wano. Mas agora os tempos mudaram. Mesmo que para o Raizo sejam apenas meses já que ele foi transportado para o futuro, ele sente o peso de décadas de dor e sofrimento. E por isso, ele preparou um plano de contenção caso ele encontrasse um incêndio terrível daqueles de novo. Raizo o Kaido foi um filho da puta, né? Salvar seus Nakamas. A mesma coisa que ele não pôde fazer 20 anos no passado. E o que seria mais marcante e bonito do que usar a água de Zou,
que banha todos os habitantes da cidade perdida. E foi um momento lindo que vivemos nas costas do elefante. A água simboliza a aliança entre os Minks e os Kozuki. Da hora. Durou séculos, marcado pelo grande aliado de Joy Boy, Zunisha. Eu tava esperando o Raizo fazer um Blei Blei Blei, um Suiton no Jutsu. Ele faz ali a sua habilidade ninja, né, a sua técnica ninja, e com o pergaminho sumona uma quantidade gigante de água. Da hora. Que aliado melhor do que o Jinbe, que também deposita toda a sua confiança no Raizo. Existe muita sinergia entre os samurais, os minks, os piratas dos chapéus de palha, porque todos se conectaram de alguma maneira com esse sofrimento que o Wano tá vivendo e com essa guerra de libertação. Então, cara, o Jinbe é um dos piratas mais honrados que existe. Brabo! Ele vai ser o melhor pra tentar salvar a galera desse fogo. E é exatamente o que ele faz, né? Semigawara Seiken! O Jinbe faz aquelas paradas loucas dele e já, pum, puxa toda aquela corrente de água pra baixo, né? No melhor estilo Katara do Avatar. Pior. Salve, Catarina. Boa, bom meme, excelente meme. Avatar é um meme maravilhoso, né? Na verdade, eu queria dizer, Avatar tem memes maravilhosos, como série, né? Só que acabou sendo uma parada, tipo assim, Avatar é um meme. Horrível. Conforme a água vai descendo, ela vai inundando todo o castelo e vai salvando todas as pessoas. O Killer e o resto da tripulação do Kid são salvos, mas é uma maneira do Oda dar um update, né? O cara não tá conseguindo nem se mexer depois daquela luta intensa que teve contra o Hawkins e depois de também ajudar na luta contra Big Mom e Kaido. E aí a gente tem a resenha entre Yamato e Momonosuke, né? Basicamente, o Kaido tá pra morrer, o Kaido, né, tá falecendo, e as suas chamas e suas nuvens flamejantes, né? Essa técnica do dragão de fazer levitar grandes corpos de massa. Tá pra acabar. Então, Momonosuke, chegou a hora. Bora, filho, bora trabalhar. Puxa as tuas chamas, dá o teu jeito, porque a puberdade chegou mais cedo, você já é adulto, e os adultos têm que lidar com a responsabilidade, mesmo que no final do dia você entre em posição fetal e chore. O importante é seguir com as suas responsabilidades. Tururu, tururu. E aí, conforme o Kaido fica mais perto de jogar no Vascão, cara, simplesmente na última página, o Luffy no despertar tá segurando um trovão na mão. Nossa! Ele pega um trovão do céu e eu acho que ele vai tacar na cara do Kaido. E o Kaido tá sorrindo, tá feliz com aquilo, porque é uma luta digna, é uma luta à altura Sim. do poder que tem a criatura mais forte de todas. Cara, que hype, que hype. Será que o próximo mangá é o último da batalha? Porque vai demorar 2 semanas? Me parece mais uma técnica do despertar que não é aquilo. Não sei se o raio vai virar borracha em si. Acho que não. Mas eu acho que o Luffy ser de borracha, tá despertando, faz ele conseguir tocar num raio, né? Porque ele fica meio que imune à eletricidade. Eu acho que é isso que o Oda tá querendo dizer, de maneira bem cartunesca, óbvio. Então, gente, assim, esse foi o review do capítulo 1046. Como vocês acharam? Vou deixar o link da lojinha na descrição, por favor. Beleza. Dá essa moral gigante pra gente. E eu tô amando, pra ser sincero. Eu teria coisas pra criticar em relação à maneira que foi revelado, despertar e tudo, mas vivendo as lutas, vivendo os golpes... Muito louco, mano. Amando. É uma metalinguagem, é um conceito muito diferente, mas que tá sendo utilizado de maneira super divertida, didática, inteligente. Eu tô achando super interessante, tô animado pra acompanhar os próximos passos desse despertar do Luffy. Vai ter ainda o ápice de Wano, ainda vai ter o clímax, a gente tá chegando lá. Eu acho que é o próximo, mano. Aqui Eu acho que é o próximo. Dá o like, checa o vídeo aí que tá passando, dá Tamo junto. Se baú deixa um pó de palha ou não, né? E é isso, galera. Tchau. Bom, senhores, então é isso. As 3 análises aí, tanto do Mangaque, quanto do Bruno Bandeira, quanto do Chapéu de Palha. Resumidamente, vamos tentar resumir as 3 análises. Mano, achei bem da hora esse mangá. Eu já tinha pensado, conforme o próprio Evandro falou, que eu queria uma mesclagem melhor entre uma pegada mais séria e uma pegada mais cômica. E eu acho que sim, esse mangá ele conseguiu abordar isso. Tanto que teve aquela famosa frase: eu sou o Monkey D. Luffy, seria o rei dos piratas, caralho! Então, mano, eu achei que ele falou de forma séria, de forma convicta. E, obviamente, ele ainda continua brincando em determinados momentos, mas ainda eu achei que ele tava levando a luta mais a sério. Inclusive o Kaido também tá sempre sério, né? Isso que eu acho da hora. Porque quando o Luffy fala assim que, vou ser o rei dos piratas aqui, mano, o Kaido já dá um... Ele arregaça o Luffy. Então, tipo, ele tá levando a luta muito a sério. E o paralelo que fez depois, com tudo pegando fogo, todos os personagens meio que se fudendo, e no final ali meio que o Jinbe, ele moldando a água daquele ninja lá, e tipo, meio, eu acho que ele vai conseguir apagar o fogo em todos os lugares ali, o pessoal vai ficar de boa, e aí provavelmente a gente vai ter a finalização da luta
do Luffy versus o Kaido. Mas obviamente, todo mundo quer saber como que o fucking Luffy pegou um trovão na mão. Mano, a gente já sabia que ele era imune, né, à eletricidade pelo fato da luta que ele teve com o Enel e tal. Mas, mano, ele ter esse tipo de habilidade de poder pegar um trovão na mão, mano, torna ele extremamente apelão, velho, muito apelão, porque provavelmente ele vai tacar essa porra no Kaido e eu não sei se existe uma forma do Kaido poder repelir ou refletir isso, porque, tipo, meu, é um trovão, caralho. Então, tipo, o Luffy, ele tá atingindo níveis de poderes, tipo, mano, estratosféricos, porque eu não sei se tem um limite pro poder dele, mas vale salientar que teve em um momento ali ele dando aquela tossidinha. Então, será que os efeitos colaterais dessa nova forma dele vai ser só apenas aquele padrão de tipo, ah, tô cansado, vou comer uma carne aqui, vou ficar de boa, ou realmente ele vai chegar tipo a falecer e aí o LoL teria que fazer a tal cirurgia para poder ressuscitar ele? Não tem como saber, semana que vem não vai ter mangá, vai ter só daqui 2 semanas. Então eu acredito que muito provavelmente o próximo mangá vai ser finalmente a batalha final. Tipo, vai ter as últimas páginas do que provavelmente vai ser os últimos golpes ali de Luffy versus o Kaido. Acredito eu que o Luffy vai vencer o Kaido vai tombar, mas aí posteriormente o Luffy também vai tombar, perdendo a sua transformação e o corpo dele meio que voltando àquela forma velha, vamos dizer assim. Tô bem ansioso, tô curtindo. Acho que agora a comunidade One Piece em si, tipo, já deu pro pessoal absorver melhor essa forma do Luffy despertada, esses poderes mais cartunescos. Eu acho que o pessoal já se acostumou melhor, já entendeu a forma como o Oda quer finalizar essa batalha. Eu particularmente comecei meio receoso, não gostei tanto. Agora eu já tô mais de boa com tudo isso e tô curtindo. Beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 3 links na descrição, o link do nosso querido canal Mangaqui, Chapéu de Palha e Bruno Bandeiras, se você puder deixar like no vídeo de todos eles, deixar o like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar. Se sobreviver, você vai pagar. Então agora sim tá a liberação. A forma a gente aniquilar, ultrapassa, humilhar. Minha ausência é destruição. Minha fúria liberta da condenação.